Saudações a todos e todas. Este é o primeiro episódio do podcast Direito Civil Unifesp. Eu sou o Daniel Carnaúba, professor aqui da casa. Oi, oi, eu sou Isis Bastos, professora de Direito Civil também aqui na Unifesp, e junto com o professor Daniel Carnaúba coordenamos o projeto de extensão Comunica Direito Privado. E nesse primeiro episódio a gente vai tratar de um tema que está na ordem do dia, as plataformas digitais. Porque vejam, hoje o cidadão contemporâneo ele utiliza plataformas de forma contínua no seu dia a dia. A gente usa a plataforma desde para coisas mais triviais, como por exemplo pedir uma refeição, chamar um táxi, interagir com os amigos, e até para atividades um pouco mais complexas, como comprar um imóvel ou arranjar um emprego. Mas o grande problema é que nós não temos ainda uma regulação específica para lidar com as plataformas digitais. O que a gente pode dizer aí é que o direito das plataformas digitais é ainda um tema em construção. E para entender melhor essa questão da interação entre o direito e as plataformas digitais, nós trouxemos hoje para conversar conosco o professor Osni da Silva Filho. É uma satisfação recebê-lo, professor Osni, aqui nos estúdios do Comunica Direito Privado. Então, vou apresentar rapidamente aqui o professor Osni, que é professor de Direito da Fundação Getúlio Vargas, doutor e mestre pela Universidade de São Paulo e autor de 2 importantes livros, né, que são Para Entender Orlando Gomes e Fundamentos do Direito Contratual. Então, professor Osni, seja muito bem-vindo a esse espaço de diálogo e de troca num tema tão complexo e num tema tão importante na atualidade. Muito obrigado, professora Isis, professor Daniel. É um prazer estar aqui com vocês nesse primeiro episódio. Prazer é nosso. Meu caro Osni, para começar a nossa conversa, eu queria fazer uma pergunta direta e ampla. O que são, afinal de contas, plataformas digitais? Legal. Bom, civilista gosta de definição. Então, se a gente tivesse que começar com uma definição, a gente poderia dizer que plataformas digitais são infraestruturas digitais programáveis que conectam grupos de usuários e organizam as interações entre esses grupos de usuários com regras técnicas e com contratos. É uma definição bem abrangente e é uma definição que começou a ser estudada em 2010, sobretudo por conta de um texto de um professor do Departamento de Comunicação de Cornell, chamado Thorleton Gillespie, que é um nome diferente, em que ele faz 2 coisas fundamentalmente. Ele investiga diferentes significados de dicionário das plataformas, a começar pelo significado arquitetônico, né? Plataforma é uma estrutura elevada sobre a qual a gente pode colocar alguma coisa. E ele também discute a origem do termo plataforma, da difusão do termo plataforma, sobretudo a partir da compra do YouTube pelo Google em 2006. Depois disso, o Gillespie vai dizer pra gente, todos os press releases, todas as comunicações a respeito do YouTube com a imprensa passaram a designá-lo não mais como um website, como um serviço, como uma comunidade, como antes se fazia, mas passaram a chamá-lo de plataforma. Né? Teve bastante impacto, então. Muito, muito. E outros serviços que hoje a gente chama de plataformas passaram a também se chamar de plataforma. Curioso, dá para saber exatamente onde surgiu, então, o termo e onde se difundiu. Exatamente. Agora, dizer que simplesmente um serviço como o YouTube é uma plataforma é uma coisa um pouco eufemística, né? Como dizer que um cassino é um ambiente de entretenimento probabilístico. Isso não diz exatamente o que está acontecendo ali dentro. Pois é, fica amplo, né, essa definição, né. E como é que a gente amplia isso? Como é que a gente vai além dessa questão para compreensão mais aprofundada dessa ideia de plataforma? Eu acho que uma maneira de fazer isso é identificando quais são os principais caracteres, os principais traços distintivos das plataformas. Acho que tem 2 que estão presentes em todas as plataformas, independentemente do setor. O primeiro deles, manipulação de grandes volumes de dados, de Big Data. Acho que a gente até colocou em algum aqui Sim. na nossa Tá na lousa aí do. Isso, tá na lousa. O outro elemento são os efeitos de rede. Os efeitos de rede, isso já não é tão óbvio para a gente. É uma expressão que vem da economia e designa um fenômeno que é o seguinte: para cada usuário a mais na plataforma, o valor da plataforma para os usuários anteriores, para cada um dos usuários, é maior. Ou seja, se eu estou numa plataforma de compra de alimento, no iFood, no Rappi, quanto mais restaurante, melhor. E para os restaurantes, quanto mais pessoas pedindo comida, melhor. Se eu estou no aplicativo de transporte, quanto mais taxista, quanto mais Uber, melhor. Numa rede social, quanto mais gente para interagir, melhor. Então, isso é que significa efeitos de Parece um rede. pouco a eficiência de escala, né? Quanto maior a escala, mais eficiente se torna a produção, a atividade.
Exatamente, exatamente. A diferença é que você eleva o valor da plataforma para todos os usuários Tá. anteriores, não é só um valor de todo o agregado de produção. E aí tem outros elementos também que são, em alguma medida, presentes em todas as plataformas, mas de maneira um pouco mais forte ou importante em algumas do que em outras, né? Então, talvez o primeiro e mais importante deles seja captura e manipulação de atenção, que é o que está presente em plataforma de rede social, Sim. né? Esse é um efeito super importante, em primeiro lugar, porque ele nos consome, né? A gente tem 2 globos oculares e eles ficam, muitas horas por dia focados nos celulares. Tem mais aparelho de celular no Brasil do que o número de habitantes, há 2,2 celulares por habitante. Que é uma coisa incrível, só tem um, mas tem muita gente que tem mais de um. Sim, é. É uma coisa. E essa questão de ficar muito conectado no celular hoje em dia, então nós estamos 100% para tudo é na palma da mão no Exatamente, tem smartphone. uma leitura cética disso, né, talvez a fonte mais conhecida seja um crítico cultural chamado Raymond Williams, que falava que essas novas mídias, no fundo, elas não trazem grandes impactos, ou pelo menos não trazem, de maneira determinística uma mudança social, mas tem uma diferença, né, ninguém anda com uma televisão na mão. E ainda que andasse, veria os mesmos 5 programas que todo mundo vê, a internet e as redes sociais e as plataformas de maneira um pouco mais ampla são muito diferentes nesse aspecto. Tem um outro aspecto aqui que a gente pode destacar, um outro elemento, do conceito de plataformas, que é, a a realização de intermediação, né. Então essas plataformas conectam diferentes grupos de usuários, elas intermediam esses usuários. Isso aqui já é super importante para o direito civil, porque o STJ faz uma distinção que eu acho que é bastante importante entre plataformas que de fato fazem intermediação e funcionam como marketplaces em sentido próprio e plataformas que simplesmente oferecem um espaço para a gente colocar anúncio. Então, isso foi decidido num caso importante que envolveu aquela plataforma OLX, que foi considerada uma plataforma que publica anúncios. E também tem outras questões importantes, por exemplo, tem um site, que anuncia, encontros íntimos. Esse site, se fosse caracterizado não como um site de anúncios, mas como uma plataforma de intermediação, como um marketplace, ele poderia caracterizar o crime do artigo 230 do Código Penal, o crime de rufianismo. Então, tema super delicado. Sim, É, porque a definição da plataforma vai gerar consequências jurídicas, né, diferentes, a depender se eu exatamente. classifico como ou não como Exatamente, plataforma. exatamente. E a qualificação ou não como plataforma, como você bem disse, né, acho que tem vários outros elementos que a gente poderia mencionar, mas que eles são um pouco mais pontuais, né. Então algumas plataformas são bem marcadas pelo uso de APIs, que são aquelas interfaces com outros aplicativos ou plataformas. Então se a gente, por exemplo, está usando o aplicativo da Uber, a pessoa que está dirigindo, ela pode escolher se vai usar o Google Maps ou se vai usar o Waze, né, às vezes e tem as pessoas que Tem uma pegam. interação disso do Facebook com o Instagram também, originalmente, né, que depois desapareceu, eu acho. Exatamente. Até hoje você publica, faz um post no Instagram, você pode publicar concomitantemente, lá no Facebook. Outras características, modularidade, né, tem algumas plataformas que levam isso às últimas consequências. A plataforma a mais importante chinesa, que é o WeChat, faz isso, enfim, de maneira, super, ampla, né, O que é esse tal do WeChat? Porque deve ter gente que não conhece o WeChat. Eu não conheço. É, tem muita porque é isso, a gente tem tantas coisas novas e acontecendo tão rápido, então conta pra gente um pouquinho. Pois é, imagina, É. imagina um WhatsApp com uma função de pagamentos, como seria o WhatsApp Pay, eh mas também com uma função de compartilhamento de conteúdo, então uma coisa parecida com o Instagram, também com uma função de newsletter, também com uma função com funções de rede social, com outras funções financeiras, então, isso tem sido chamado de super app, e já tem uma preocupação sobretudo no campo da regulação com, alguns problemas antitrust relacionados com essa com essa quantidade, de funções acumuladas no mesmo Isso aplicativo. aí traz uma complexidade, né, porque tá tudo em um, né, muitas coisas e diferentes, que vão ter regulamentações diferentes, perspectivas diferentes numa coisa só. Exatamente. E Osni, me diga uma coisa, onde é que o direito entra nessa conversa? Você explicou até agora o que são as plataformas, apontou para a gente as principais características e em que sentido o surgimento e o ganho de importância das plataformas impacta para o ordenamento jurídico? Que tipo de transformação ele exige do ordenamento jurídico? Eu acho que tem, a emergência das plataformas tem importância para diferentes áreas do direito, né, se a gente for pensar direito público, direito privado e
para a emergência de um novo campo, alguns acreditam que seja um novo campo, outros não, que é o direito digital. Se a gente pensar em direito público, os primeiros impactos são mais óbvios, né? Há questões constitucionais que são afetadas pelas plataformas, então liberdade de expressão, livre iniciativa, direito de criança e adolescente. Há alguns órgãos governamentais que têm um mandato específico para lidar com plataforma, seja o CAD, seja a ANPD, Agência Nacional de Proteção de Dados. Há também no campo aqui de uma interface entre direito e política algumas teses interessantes a respeito dos impactos das plataformas, especialmente das redes sociais, sobre a política. Então, para mencionar 3 teses importantes. Tem uma que vem sendo construída pelo Giuliano da Empoli, que é um autor franco-suíço, apesar do nome italiano, que é uma tese segundo a qual a emergência de autocratas com um perfil um pouco diferente, né? Então, é um espectro que vai do Trump até o Mohammed bin Salman, da Arábia Saudita, foi facilitada por uma estrutura que ele chama de caótica das redes sociais. Uma outra tese importante, mais controvertida aqui, é do Yanis Varoufakis, que é aquele político grego, que vem falando de tecnofeudalismo, né? O que é o tecnofeudalismo? Segundo ele, é um novo modo de produção de extração de renda pelas plataformas a partir de uma nova modalidade de capital, que ele chama de cloud capital, né? Mas talvez a tese mais conhecida aqui, mais difundida, até já está um pouco incorporada ao senso comum, é a tese da Shoshana Zuboff sobre capitalismo de vigilância, né? Bom, isso quanto ao direito público, né? Se a gente for pensar agora em direito digital, a primeira grande questão é, afinal, é um campo novo ou não é um campo novo? Acho que tem muita gente super boa que vem se dedicando ao que eu chamaria de direito digital, ainda que nem sempre problematize o campo, né? Então eu penso no Francisco Brito Cruz, no Ivar Hartmann, do INSPER, penso na Laura Schertel, no Rafael Zanata, no Pedro Ramos, meus colegas de FGV, a Marina Pfefferbaum, o Guilherme Klafke, o Alexandre Pacheco, enfim, essa turma toda vem estudando problemas diferentes que às vezes atravessam campos diferentes do direito sob uma perspectiva transversal que é a do direito digital. Agora, claro, vai ter gente que vai dizer também que esse campo não existe porque ele nada mais é do que uma descrição de um meio particular de expressão do direito ou de uma forma do direito. Então, direito digital é como falar de direito digital é como falar de direito oral, direito escrito, né? Isso, assim, Assim, como um mecanismo ali, uma forma é, de que instrumentalizaria, assim. a meu ver, é uma crítica superficial, porque é claro que há novos temas envolvidos no direito digital. Agora, há entusiastas do direito digital que também contribuem com essa impressão de que o direito digital seja só uma nova descrição de meios, né? Então, no projeto de reforma do Código Civil, PL4, há várias mudanças no livro de direito dos contratos, por exemplo, que simplesmente acrescentam a expressão também por meios digitais, também nos contratos digitais. Isso é óbvio, né? Eu não preciso colocar também por meio oral, Tem meio escrito. no projeto tal do princípio da equivalência, né, acho que eu li, né, o livro de direito digital, um dos dispositivos que mais me chamou a atenção é justamente isso, a previsão de um princípio da equivalência que basicamente vai dizer que um contrato celebrado por meios digitais equivale a um contrato, mas daí de fato não precisa de um princípio para me dizer isso, porque para mim claramente a gente está falando só de uma forma como se externalizam as vontades e como o contrato é formado, né, você não tem verdadeiramente uma necessidade de equivaler aquilo a um contrato, porque ele já é um contrato, até porque no jeito brasileiro vige a regra geral de que os contratos são livres contra a forma, a não ser quando a lei prevê. Então, de fato, aqui você percebe um pouco a ideia de que, no fim das contas, é só o meio digital tá apenas servindo de veículo de transmissão de um instituto que já existe. É isso aí, é isso aí. Bom, e a gente chega ao direito privado, né, que eu acho que é o nosso foco principal, outra vez, como Exatamente. está indicado aqui. Eu acho que os temas que mais têm me interessado no campo do direito privado dizem respeito ao direito dos contratos. Estou trabalhando até lá na GV com um grupo de estudos que está focando a arquitetura contratual das plataformas digitais, mas eu acho que a gente tem temas relacionados com plataformas em outros campos também, né? Se a gente for pensar em direito das pessoas, por exemplo, há questões envolvendo plataformas digitais
a respeito de tensões entre intimidade, anonimato e privacidade, a questões envolvendo tratamento de agentes, não humanos, né, os bots, chatbots, Exatamente. e aqui tem um mundo de problemas, né, Aí que daria outro podcast, né, pra gente conversar exatamente sobre isso. exatamente. Porque embora as plataformas tenham ali um lugar para, né, que tu pode configurar algumas coisas, como é que tu sabes até que ponto aquela informação que tu tá inserindo numa inteligência artificial vai reverberar ou não, vai ser publicizada, em que medida, né, quem é que tem acesso efetivamente a isso, como é que essas informações tem muita coisa acontecendo aí que a gente tá descobrindo como é Pois que é, fazer. pois é. E os bots eles não interagem só com seres humanos, mas isso é coisa um pouco talvez um pouco mais assustadora, eles interagem entre si, né, a ponto de uma autora, uma lumaniana chamada Elena Espósito, ter escrito um livro intitulado Comunicação Artificial. Ela diz: "Olha, é difícil definir a inteligência artificial, as fronteiras entre inteligência artificial e inteligência natural, sobretudo com integração, homem-máquina, né, mas se a gente pensar em comunicação, a gente consegue dizer que realmente a comunicação hoje tem uma camada que é completamente artificial." Osni, no tema específico da responsabilidade civil, o que que a gente tem de possíveis impactos, possíveis complicações decorrentes do surgimento das plataformas digitais? Esse talvez seja o tema mais quente, né, por conta do julgamento do artigo 19 do Marco Civil da Internet. O julgamento já terminou quando a gente está gravando aqui, mas ainda não foi publicado. Esse é um julgamento que daria mais de um episódio todinho, né, um julgamento com vários impactos sobre o regime jurídico da responsabilidade das plataformas, que introduz, novos conceitos, que trata, por exemplo, de um conceito super importante, que é o conceito de dever de cuidado. Eh, Provavelmente nos próximos dias vai ser publicado um policy paper super importante sobre dever de cuidado, escrito pelo Ramon Costa, pelo Francisco Brito Cruz, pela Beatriz Kiri e pelo Ivar Hartmann. Eh, Há também alguns temas aqui no campo da responsabilidade que são um pouco mais prosaicos, né, então a gente pode pensar, por exemplo, no prazo prescricional da responsabilidade civil extracontratual, 3 anos. O problema é que o Marco Civil da Internet impõe às plataformas e de maneira mais ampla aos, prestadores de serviços de aplicações de internet, eh, uma obrigação de preservar dados por 6 meses apenas. Então, na prática, ainda que minha pretensão não esteja encoberta pela prescrição. Você não consegue mais provar nada. Exatamente, exatamente. Isso no campo da responsabilidade. A gente poderia também falar de temas no campo de família e sucessões. Tem um julgamento agora, que está acontecendo no STJ, relatado pela ministra Ana Cianerig, sobre herança digital. Ela Exato. discutiu a ideia de um inventariante digital. Há temas de controle parental em direito de família. Enfim, todos os campos do direito privado têm temas importantes aqui pra gente discutir. Mas vamos voltar para os contratos então, né, vamos ixi, acho que vamos voltar para os contratos para a gente ver aqui o que que a gente pode organizar nesse ponto que esses outros temas, cada pontinha daria muitas conversas, aí a gente poderia conversar horas sobre isso. Então vamos voltar para o nosso ponto aqui Tá dos bom, vamos lá. contratos. Em contratos, eu acho que a gente pode talvez organizar, a conversa em 4 partes, né. Primeiro, eu acho que as plataformas impactam alguns contratos tradicionais. Em segundo lugar, elas, ensejam a criação de novos tipos contratuais, de novos contratos. Terceiro lugar, elas trazem para a mesa cláusulas que antes simplesmente não existiam. Em quarto lugar, elas viabilizam a criação de novos modelos de negócios que vêm acompanhados de conjuntos de contratos que são, bastante diferentes, né. Acho que então, o primeiro ponto aqui, a gente pode pensar em contrato de compra e venda, né, um contrato mais tradicional desde o direito romano. É um contrato que já começa a se transformar inclusive no direito romano, né, o Ieren falava de uma ruptura da simultaneidade, né, quando o Porto de Ostia abriu, passei a ter contratos de duração e comecei a usar condição, né. Era diferente daqueles contratos de execução instantânea, que até então predominavam. A gente teve também mudança no final do século XIX, quando surgiram os contratos epistolares. Isso é uma coisa super interessante. A gente abre revista do final do século XIX, era uma coqueluche. Todo mundo falava de contrato epistolar. Era a novidade da época, né, o contrato concluído à distância. Só para os ouvintes, o contato epistolar é o que é feito por correspondência, né, no É fim isso das contas, é feito por carta. A gente deve acho que todo manual de contratos e todo professor de contratos reserva um pedacinho para falar da questão das diferentes teorias, a teoria da recepção, a teoria
da expedição, enfim, mas É isso, vem aí do final do século XIX. E aí, no final do século XX, a gente começa a falar de contratos de compra e venda celebrados pela internet. E aos poucos esses contratos vão ganhando uma diferença qualitativa, né? Então a gente passa a falar de intermediação das plataformas, surgem os grandes marketplaces, a Amazon cria aquela funcionalidade que hoje parece que sempre teve ali, que é o carrinho da Amazon. Enfim, isso só para contrato de compra e venda, mas para outros tipos tradicionais também, acho que as plataformas tiveram um impacto grande, né? Se a gente for pensar em contrato de locação, né? Não sei, vocês conhecem a história do Netflix? Pois é, essa é uma boa história, conta pra gente aí para Netflix, enfim, quase todo mundo usa, tal, um sistema de streaming, mas ele começou como um sistema de aluguel de DVD, que é uma coisa. DVD já foi uma novidade, já né? foi uma Quando novidade. substituiu o VHS e tal. Mas como é que funcionava? Você recebia o DVD na sua casa e depois tinha que devolver o DVD. Qual era a principal preocupação dos concorrentes relevantes na época, Blockbuster, por exemplo, com isso? Que as pessoas não devolvessem o DVD. Então eles ficavam pensando em ferramentas assim como, sabe, hotel barato que você vai aí tem um abridor de garrafa e ele tá preso por uma corrente, uma coisa grosseira assim. Eles diziam, as pessoas não vão devolver os DVDs, a gente vai perder todos os nossos DVDs, isso vai ser um problema. E aí eles desenvolveram um sistema de assinatura, de subscription. E isso foi revolucionário no negócio, porque as pessoas de fato devolviam os DVDs para continuar com a assinatura. E vários outros casos de contratos de locação que também começaram assim, de uma maneira um pouco experimental, o Airbnb. Né? Airbnb começou também assim, havia uma conferência em São Francisco, e aí o fundador decidiu alugar colchão na sala dele. E aí, além de alugar o colchão, ele oferecia também café da manhã, tal, bed and breakfast, é então o B&B do Bed and Breakfast. e o é do colchão de ar Ah, tá. que ele colocava, na sala dele, né. Aqui, enfim, é interessante porque essas coisas não são tão antigas assim, né, eu conversava disso com meu colega de FGV, o Flávio Rubinstein, e ele contou a história da Netflix, falou que ele assinava Netflix em 2006. Eu falei: "Puxa vida, é tão antigo assim o serviço?" E na verdade é porque ele recebia os DVDs lá nos Estados Unidos quando ele morou lá, então, enfim, são, práticas que começam com contratos tradicionais, mas elas vão inovando, né. E aqui a gente caminha para esses tipos contratuais que são realmente não assimiláveis, aos seus tipos base, né. Então, a gente pode pensar no próprio contrato, de prestação de serviços de compartilhamento, por exemplo, né, aqueles contratos que são feitos pelo YouTube com os usuários em geral e com os criadores de conteúdo. A gente pode pensar em contratos de prestação de serviços de publicidade, vários contratos que realmente a gente não consegue assimilar, às estruturas contratuais tradicionais. Eu acho que essa evolução, a questão do cartão de crédito também, os contratos de cartões de crédito, né, acho que É verdade, o setor financeiro, ainda que a gente não costume se referir a arranjos de pagamento como plataformas, há uma estrutura parecida aqui, né. A gente pega os manuais antigos, eles falavam de contratos trilaterais, no caso, porque eles só consideravam as posições ali da bandeira do banco e do usuário. Hoje o sistema é mais complexo, né, hoje você envolve também as credenciadoras, então talvez seja um contrato aqui com 4 lados e não só 3. E eu tenho um funcionamento aqui muito parecido com o de plataforma, tanto assim que há várias plataformas de oferta de serviços financeiros que fornecem arranjos de pagamentos, né. Isso começou com subcredenciadoras, com PagSeguro no Brasil, hoje é uma credenciadora, mas é um campo também que se desenvolveu muito graças à expertise que é muito desenvolvida no Brasil sobre tecnologia financeira. Aqui tem uma porção de unicórnios, enfim, esse é um tema super interessante. bem legal, né. Tá, e num ponto mais específico, no que diz respeito a cláusulas contratuais, existem alguns tipos de cláusula que são mais frequentes nesse novo instrumento de negociação que são as plataformas? Sim, existem, acho que aqui é um mundo para a gente pensar, aproveito para fazer uma propagandinha, eh daqui a pouquinho vão ser publicados 3 volumes que eu organizei com os professores Francisco Marini e Marcela Damek da USP, cujo título é Cláusulas Contratuais. São 90 artigos, mais de 100 autores que escreveram sobre cláusulas específicas, né, a ideia é a gente dar um zoom nos contratos e enxergar as cláusulas, discutir tipicidade de cláusula e não tipicidade de contrato. Mas, esses 3 volumes não tratam especificamente de cláusulas de plataformas, eu estou trabalhando nisso em uma outra frente, eu acho que a gente pode destacar aqui talvez 3 ou 4 conjuntos de cláusulas ou grupos de cláusulas, clausulados, né, como em M&A, que eu tenho o clausulado de condições precedentes, o clausulado de indenizações, o clausulado de representations and warranties. Eu também tenho isso nas plataformas. E os 4 grupos que eu destacaria, em primeiro lugar, eu acho que são as cláusulas
mais óbvias pra gente são as cláusulas de moderação, de conteúdo. Você elaborou um parecer sobre isso, né, eu vi uma vez um parecer seu na revista Direito Civil Contemporâneo, falando sobre moderação no YouTube. Isso. Aliás, a plataforma que a gente está divulgando Olha que nosso metalinguagem, exatamente, Então a gente vai usar esse para que não sejamos moderados aqui no meio cortado. Não, não. Foi um parecer, do ano passado, 2024. Era um parecer cujo propósito era fundamentalmente explicar para quem lida com, o compartilhamento de conteúdo no YouTube, né, então sobretudo para o poder judiciário, mas também para usuários, o que afinal são esses contratos de compartilhamento de conteúdo. Mostrar que há um contrato ali, que não é só uma relação não formalizada que se resolve por questões constitucionais, como frequentemente acontece, né, às vezes uma disputa contratual que se resolveria com uma análise relativamente simples dos termos do contrato se transforma numa disputa constitucional sobre liberdade de expressão. Especialmente porque há temas de moderação de conteúdo que não envolvem ilicitude, né, que envolvem simplesmente algum tipo de opção das plataformas que não vai necessariamente cercear a liberdade de expressão de ninguém. Então, enfim, o parecer trata dos critérios de moderação de conteúdo, trata das ferramentas que a plataforma tem para lidar com quem viola regras de moderação de conteúdo. Então, tem uma regra, por exemplo, não sei se vocês gostam de beisebol. Eu não vejo ninguém Sou moderar. particularmente Ninguém fã. gosta. Mas eles têm uma regra, um conjunto de regras que foi baseado no beisebol. 3 strikes and you're Sim. out. Então, se você comete 3 faltas, né, então se a gente falar alguma coisa aqui muito absurda no podcast e tal, você vai ganhar uma advertência no canal, vai tomar um strike, e depois de 3 strikes, depois de 3 strikes o seu canal pode ser removido, né, então super problema. Mas há mecanismos de contestação no interior das próprias plataformas, né, porque elas reconhecem, olha, a gente pode errar na moderação, até porque a moderação não é feita só por seres humanos, é feita também por É isso que eu ia bots. perguntar, E aí eu posso questionar a decisão de moderação, né, às vezes, tem 1000 casos assim, né, o sujeito vai lá e tem uma palavra composta por uma outra palavra que não deveria ser dita, e aí o vídeo toma uma advertência por conta disso. Eu posso contestar aquela advertência por um mecanismo oferecido pela própria plataforma. Então, o recurso ao judiciário, a rigor, deveria ser a última ratio aqui, porque é mais caro, porque é mais demora mais tempo, né, envolve agentes que não necessariamente deveriam gastar tempo com isso, enfim. Isso só falando de moderação de conteúdo. Não tem jeito, é um tema sensível e é um tema muito estreitamente relacionado com um outro conjunto de cláusulas, que são as cláusulas de monetização. Tá. Aqui é super sensível, então se a gente for pensar agora nas denúncias do Felca, o youtuber, enfim, o influenciador que usava as imagens de crianças, o Ítalo Santos, a primeira sanção que ele sofreu foi uma sanção privada, as plataformas cortaram a monetização das redes, dos canais do Ítalo Santos, né. Então, essa é a primeira reação, porque no fundo, principalmente para o criador de conteúdo, essa é a razão pela qual ele publica conteúdo na plataforma. Mas é importante que a gente não confunda essas questões de monetização de conteúdo com publi. Eu posso perfeitamente agora, a gente estava brincando antes disso, eu adoro água prata. Então eu poderia pegar minha água prata aqui e fazer uma publi para ver se de repente eu conseguia criar uma permutinha com a água prata e falar, olha, eu realmente amo a água prata, né? Prata me patrocina. Bom, e há também, enfim, cláusulas que não são propriamente de monetização, mas que envolvem compartilhamento de receitas, né? Então, se a gente for pensar nas lojas de aplicativos, existe um compartilhamento de receitas entre o aplicativo, que ela tem um preço para ser adquirido ou para você fazer uma assinatura daquele aplicativo, daquele jogo, e as plataformas, que são as lojas online, também lucram um pouco com isso. Tem um caso aqui super importante da Epic Games, que fazia aquele joguinho Fortnite. Tá. Jogava? Não, nunca joguei, mas sei que é o jogo do momento, um dos, né. Acho que no momento, assim, há uns anos, né, agora não sei. Tá tudo muito rápido ali. Pois é, mas havia um overhead da Apple aqui na loja, na App Store, de 30%. E aí, a Epic Games passou a oferecer para os usuários a possibilidade de comprar o jogo fora da Apple Store, mais barato. Então, a Apple cobrava 30% de todos os valores que eram negociados dentro do Exatamente. tá.
E aí eles venderam por fora, porque isso ia incrementar as vendas, enfim, não vou pagar comissão. E aí eles foram banidos da loja online da Apple. E aí, com isso, a Epic Games entrou com um processo nos Estados Unidos. A última decisão sobre o assunto, que foi uma decisão para reafirmar descumprimento da Apple, saiu agora no começo de 2025. E é interessante ver como, em diferentes lugares, isso é regulado de diferentes maneiras, né? Nos Estados Unidos foi objeto de disputa judicial. Na Europa, isso foi objeto de tratamento pelo DMA, Digital Markets Act, né? Que entrou em vigor em 2024. Ele tem uma disposição específica a respeito do que ele chama de anti-steering, que é exatamente digamos, esse poder exercido por alguém que tem como que uma infraestrutura fundamental e controla o acesso àquela infraestrutura por outros desenvolvedores, aplicativos. Enfim, a gente pode colocar isso aqui numa grande, num grande bolsão aqui de temas relacionados com monetização, mas são assuntos muito diferentes daquela monetização tradicional, objeto do parecer que você mencionou. Tá, mas fiquei aqui com um ponto. A gente tu estavas falando de monetização, né? E essa questão de impulsionamento, monetização e publicidade, como é que esses 3 temas aí, como é que a São, gente fala disso? são coisas próximas, mas não são correspondentes, né? Acho que a gente pode colocar de um lado a monetização, de outro o impulsionamento e a publicidade. É, Em primeiro lugar, publicidade na internet, por um lado, não é novidade nenhuma, por outro lado, é uma grande novidade. Não é novidade porque as pessoas sempre fizeram anúncios e sempre procuraram capturar a atenção com anúncios, né? Aqueles comerciais famosos da década de 90, todo mundo decorava. É, Aquelas músicas que ficavam, né, a exatamente. gente ficava A gente reproduzindo. criança, a gente ficava cantando a música, né? Aquilo era uma forma muito bem sucedida de anúncio. Mas tem uma diferença importante, né? A padaria da esquina não vai anunciar no intervalo da novela das 8, mas ela vai anunciar no Google. E possivelmente com um resultado muito melhor. Esse é até um ponto interessante aqui que se conecta com a inteligência artificial, né? As receitas com publicidade das plataformas em 2025 cresceram, há alguns estudos que sugerem que elas cresceram 15%. Por quê? Porque as plataformas passaram a usar de maneira muito intensiva a inteligência artificial para organizar a distribuição de anúncios. Só que é um negócio interessante, porque se eu organizo melhor a distribuição dos anúncios, eu consigo, por um lado, abrir espaço no mercado. Afinal, como a gente já estava discutindo, né, existe uma quantidade limitada de atenção que a gente pode dispensar para as plataformas. Número de pessoas, número de globos oculares, enfim, não dá para a gente usar mais do que isso, ver 2 anúncios ao mesmo tempo, Sim. né. E, por outro lado, se aquele anúncio que eu fiz na plataforma, ele me dá um retorno melhor, eu não preciso anunciar para tantas pessoas. Eu anuncio exatamente para o Daniel aquele produto que ele está procurando, aquele suporte de iluminação, tal. Anuncio exatamente para a Isis aquele fone de ouvido. Então, é é uma vantagem enorme, um ganho enorme para as plataformas, com isso, né. Isso pensando aqui só em publicidade. É claro que há temas aqui muito delicados, porque quando eu faço publicidade, em alguns casos, eu também estou impulsionando um conteúdo. O tema de impulsionamento de conteúdo é super difícil, especialmente porque às vezes ele é confundido com monetização. Na decisão do artigo 19 do Marco Civil da Internet, esses temas parecem um pouco sobrepostos e de maneira indevida. Eu impulsiono um conteúdo quando eu faço aquele conteúdo chegar a mais pessoas do que ele chegaria pelo algoritmo padrão da plataforma. Em alguns casos, na maioria dos casos, isso custa dinheiro. Então eu vou lá e pago para impulsionar aquele conteúdo, né? Eu quero fazer um post patrocinado. Eu vou e pago, aquele post vai alcançar mais pessoas. Quanto mais eu pagar, mais pessoas o post vai alcançar. É uma estrutura contratual muito parecida com a estrutura contratual da publicidade, mas que não corresponde exatamente à estrutura contratual da publicidade. É muita novidade mesmo, não? E como é que a gente, para encerrar esse ponto, assim, a questão da limitação de responsabilidade, essas cláusulas, assim, como é que a gente pode pensar nessa questão do dever de indenizar? Tema clássico, né, uma É. cláusula super clássica, cláusula de limitação do dever de indenizar e da responsabilidade, mas que assume novos contornos aqui nas plataformas. Então, ontem mesmo estava conversando com um colega de FGV, o Guilherme Klaff, que ele me contou como é que ele descobriu a cláusula as is, que é uma cláusula que diz que a plataforma oferece o serviço nas condições em que ele se encontra. Então, se porventura a plataforma saiu do ar, eu não posso responsabilizá-la por ter uma expectativa de fazer uma compra ali naquela plataforma. Bom, era Dia dos Namorados e ele preparou todo um ambiente especial e só faltou o jantar que ele ia pedir pela plataforma de entrega de refeição. E aí a plataforma saiu do ar bem naquele momento, né? Então ele teve o primeiro contato com a cláusula as is
nesse caso. Aqui ainda uma jurisprudência é muito vacilante a respeito da limitação de responsabilidade, seja pela qualificação desses contratos como contratos de consumo, eu vou ter um problema com essas cláusulas, seja os limites das cláusulas de limitação de responsabilidade, porque não é tão fácil, quando a gente está falando de tecnologias inovadoras, identificar onde é que está a fronteira entre a culpa grave e o dolo. Esse é outro tema aí que se a gente desdobrar, a gente não sai daqui, a gente A gente fica aqui podia falando. ficar até amanhã. Aí só para, enfim, terminar aqui de falar de contratos, né, eh, há novos modelos de negócios aqui que estão surgindo, né? E se a gente pensar, por exemplo, no notariado, eles têm uma plataforma, o e-notariado, e eles instituíram uma funcionalidade nessa plataforma que são as smart escrituras. Aí você faz um compromisso de compra e venda, a escritura depois vai ser automaticamente enviada para registro. Então, também o setor público está empregando tecnologias parecidas que podem ser qualificadas como plataformas. E muito recentemente, aqui há 2 dias antes da nossa gravação, saiu uma resolução 551 do Conselho Federal de Corretores de Imóveis, que é uma resolução sobre plataformas imobiliárias de transações digitais. Essa resolução vem para tentar dar regras um pouco mais claras para alguns negócios que já estão na praça. Tem uma plataforma chamada NetSpaces, uma chamada Index. Essas plataformas combinam tecnologia blockchain, tecnologia de registro distribuído, com um sistema de tokenização, que eles chamam de tokenização imobiliária. Há vários modelos aqui, alguns são bem amarrados com o lastro, com o imóvel, com os direitos reais, outros são muito menos amarrados, são um pouco mais distantes, parece como que um derivativo, né? Acho que a principal novidade aqui dessa resolução, que sem dúvida vai ser objeto de muita discussão, é a introdução de agentes intermediários que funcionam quase que como um fiduciário desses tokens, né? Ele que faz a ponte entre o token e o lastro imobiliário. Esse é um tema que já havia surgido lá no Marco Legal das Garantias, ainda quando ele veio à tona como medida provisória. Isso se chamava IGG, né? Instituições Gestoras de Garantias. Isso caiu depois no Marco Civil, no Marco Legal das Garantias, e agora volta, mas não com a mesma força normativa aqui por meio dessa resolução. Maravilha, meu caro Osni. Acho que já estamos chegando aqui no limite do episódio. E para finalizar, o que você acredita que são os principais desafios jurídicos a serem enfrentados nos próximos anos relativo às plataformas digitais? O que vai estar na ordem do dia que precisa ser debatido aí nesses próximos anos? Bom, acho que a gente pode pensar em curto prazo e em curtíssimo prazo. Em curto prazo, acho que o nosso desafio é evitar a nossa obsolescência, né? A obsolescência dos juristas, a obsolescência do direito, porque, em certo sentido, as plataformas não precisam do direito para acumular capital. Elas se valem de tecnologia. A gente vai discutir esse tema em breve com o professor Hugo Matei, que vai vir aqui para o Brasil. Essa é uma preocupação, digamos, de curto e médio prazo. As tecnologias podem substituir algumas práticas jurídicas. Quando a gente fala de smart contracts, por exemplo. Eu acho que o assunto de curtíssimo prazo é o uso intensivo de inteligência artificial para geração e distribuição de conteúdo. Então são os bots aí criando conteúdo, é a publicidade que não é propriamente distribuída a partir de um conteúdo que eu forneço, mas o próprio conteúdo é criado pela plataforma, distribuído. Então acho que esses são os nossos temas imediatos. Eu não arrisco falar de mais do que médio prazo, longo prazo aqui. É, porque as coisas estão acontecendo, a gente tá gravando aqui e alguma coisa nova já tá surgindo, com certeza. São novas tecnologias, novos contextos, e é isso, né? E se o direito não responde, o que que a gente faz, né? E a gente tá criando hábitos muito novos, de uma forma muito rápida, e é muito difícil a gente conseguir. Então fica uma pergunta aí, né? O que a gente vai fazer? Como é que a gente vai resolver isso? É isso aí. Espero que dê tempo para voltar aqui pro podcast para uma outra Não, discussão. sem dúvida, já fiz Todos. um convite. Acho que um tema que eu gostaria de debater, sem dúvida, que eu acho que é importante, é justamente o julgamento do artigo 19, né? A gente está Sim. gravando esse podcast agora, o STF já proferiu o julgado, mas o texto ainda, o acórdão não foi publicado, e eu acho que vai ser um tema que vale a pena a gente voltar e debater aqui especificamente sobre os efeitos desse artigo 19. Tem até possível regulamentação enfim, das plataformas digitais também pelo parlamento, mas eu gostaria de trazê-lo de volta aqui, quem já adianta o convite, quem sabe aí
no raio aí de alguns meses, trazê-lo de volta para a gente debater esse tema. Seu super prazer. Obrigado, Daniel. Obrigado, Isis. Obrigada, foi uma alegria poder te ouvir, poder aprender aqui, a gente fica mais inquieto ainda de pensar: "Meu Deus, as coisas estão acontecendo, como é que a gente vai lidar com tudo isso?", né, mas foi muito bom. Mas com isso, pessoal, a gente encerra esse nosso primeiro episódio. Agradeço mais uma vez a participação do professor Osni, muito obrigado por ter aceitado esse convite. E termino lembrando aí que o podcast Direito Civil Unifesp é uma realização do grupo de extensão Comunica Direito Privado. Não se esqueçam de seguir o Comunica nas diversas redes sociais. Nós estamos aí no Instagram, nós estamos no TikTok, nós estamos no YouTube, nós estamos no Spotify. Então, nos acompanhem, pessoal. Agradeço a todos e todas pela audiência e até a próxima.